importância da teologia para a igreja? Graça e paz, amados irmãos, que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Zé Roberto, eu falo do canal da SEVES, A Caminho do Céu, e hoje, a caminho do trabalho, vou aproveitando para trazer um conteúdo muito especial, para que nós possamos meditar juntos nesta dúvida que nos foi enviada a respeito de teologia no cumprimento da jornada pastoral, enviada para nossa irmã Flávia, da cidade de Ribeirão Preto. Fique conosco até o final, acompanhe junto esse conteúdo, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos. Bom dia, pastor Roberto. Eu sou a Flávia, moro em Ribeirão Preto. Eu gostaria de fazer uma pergunta hoje sobre a teologia. Qual a importância da teologia para a igreja? Antes de entrarmos no nosso conteúdo, quero te fazer um convite muito especial. Não vai te custar nada. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu like, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu comentário, faça parte desse grande projeto, que é o projeto da SEVES, para que o nosso canal seja um canal de bênçãos na vida de muitas outras pessoas. Para entendermos um pouco mais de teologia e da necessidade da teologia para a igreja, para o povo de Deus de uma forma geral, temos que abordar a teologia como uma ciência. E a definição mais simples de ciência é o conhecimento adquirido através do estudo. A teologia é uma palavra que a gente pode dividir em duas partes. Teos, de Deus, logia, estudo. Teologia em si é o estudo de Deus. Ninguém pode falar a respeito de Deus se não conhecer a Deus. E qual a forma de conhecer a Deus? Através dos seus feitos, através da sua palavra, através dos registros dos seus atos. Esta é a única forma de se conhecer a Deus de fato. É o princípio do conhecimento do Senhor. A partir daí, então buscamos nos aproximar de Deus e andar em obediência à sua palavra e constituir junto ao Senhor um compromisso. A partir desse compromisso, nós somos convertidos, mudamos de atitudes, mudamos de ações, mudamos a nossa maneira de pensar, deixamos de lado muitas das coisas que desagradam a Deus e que nos faz regredir como seres humanos, como pessoas, como almas bondosas, caridosas e salvas. Precisamos entender que para toda a igreja em si, partindo do pastor, partindo do líder de uma forma geral, seja ele o pastor, seja ele o padre, o bispo, seja ele o ancião, enfim, toda a liderança da igreja, todos aqueles que a gente chama de oficial da igreja, os oficiais da igreja, eles têm por obrigação de ter um conhecimento teológico. Porque não há como se pregar a palavra de Deus, não há como se entender Deus, não há como se buscar a presença de Deus sem conhecer a sua palavra. A única forma de entendermos de fato o que Deus quer de nós é conhecendo a sua palavra. É buscando a sua presença a partir do conhecimento dos seus estatutos. A teologia, ela é muito importante para todo aquele que precisa entender de fato quem é Deus. A teologia, ela nos dá o entendimento e as diretrizes para que possamos ouvir a palavra de Deus, para que possamos seguir a Deus de fato, para podermos entender o que Deus exatamente quer de nós aqui neste mundo em que nos colocou. Nós não estamos aqui com uma breve passagem sem nenhum sentido. Estamos aqui por uma razão específica. Aqui estamos para cumprir uma função específica. Aqui estamos para cumprir uma determinação específica. Daqui nós iremos para algum lugar.
haverá um destino depois dessa terra, pois a palavra nos diz o destino dessa terra e nos diz também para onde iremos, como será isso. Tudo isso é explicado dentro da teologia. O que é a teologia? É o simples estudo da palavra de Deus. Você, quando lê a Bíblia, de certa forma está buscando conhecimento teológico, porque tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia, trata-se de teologia. Tudo aquilo que retrata quem é Deus e os seus feitos é teologia. Então, a teologia é o conhecimento necessário para que possamos falar a respeito de Deus, para que possamos ensinar sobre Deus, para que possamos entender sobre Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. A palavra de Deus é a verdadeira profecia. Profeta é aquele que retrata a palavra de Deus, que ensina, que prega de acordo com o que está escrito. Deus não garante nada que possamos inventar a respeito dele, pois muito do que falamos sobre Deus trata-se de mitos e histórias que muitas vezes ouvimos de alguém e replicamos em diante. Mas a verdadeira palavra de Deus é exatamente o que está escrito. E tudo aquilo que for dito a respeito de Deus, fora das Escrituras, não condiz com a realidade e não provém de Deus. Portanto, Deus não garante aquilo que nós falamos em nome dele e que não provenha dele, se não estiver de acordo com a sua palavra. A palavra de um homem é muito importante. Desde muito tempo atrás, desde antigamente, vamos dizer assim, o homem sempre primou pelo cumprimento da sua palavra. O homem sempre buscou honrar aquilo que ele falava. Houve uma época que se empenhava um fio de bigode pela sua palavra. Imagina Deus com a sua grandeza, com a sua fidelidade. A palavra nos diz crescer na graça e crescer no conhecimento. Só podemos crescer na graça se conhecemos a Deus. Para buscar a Deus, entender quem é Deus e buscar a sua presença. Andar conforme Ele quer. Buscar a Deus como Ele quer ser buscado. Para que possamos encontrar a Deus, para que possamos achá-lo. E a sua palavra é a fonte do conhecimento da vida de Deus e da nossa alma. De onde nós viemos, para onde nós iremos, quanto tempo durará a eternidade. Tudo isso a palavra de Deus nos diz. E ela nos diz mais, que o nosso Deus nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho único para que perecesse por todos nós. Portanto, Deus é bom e a sua palavra dura para sempre. E essa é a importância da teologia para a igreja. A importância de que ela seja respeitada, estudada e seguida. A palavra de Deus é a verdadeira teologia. Teologia é tudo aquilo que se estuda a respeito de Deus, para que possamos crescer na graça, que é a presença de Deus, que é a unção do Senhor, que é o agir de Deus em nossas vidas, e no conhecimento da palavra, para que possamos propagá-la com eficiência. Essa é a importância, esta é a necessidade da teologia para a igreja, para os pastores e para os oficiais da igreja. Seja ele diácono, seja ele presbítero, seja ele um pastor, seja ele um evangelista, um missionário, um padre, um bispo, todo aquele que está à frente de uma obra do Senhor tem que ter um vasto conhecimento da palavra de Deus e tem que viver essa palavra. Isto é teologia. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.